colocando mais uma vez o nosso site em tela, se possível, alguns recortes que temos desse levantamento da Quest. Primeiro aqui, avaliação. Para 44%, o governo Lula está pior que Bolsonaro. 40% dizem ser melhor. Aqui um retrato da polarização política do Brasil. Aqui, com relação à crise do IOF, 50% dizem que o governo errou em alta do IOF para a compra de dólar, justamente a crise que o Pedro Duran se referia. E aqui mais uma, crise do INSS. Para 31%, o governo é o principal responsável por fraudes no Instituto. Bora falar também com a Isabel Mega. Opa. Pedro Duran, trazer esse olhar de Brasília aqui para a nossa conversa, sempre esse olhar apurado também da Isabel com relação a esse assunto. Muitas crises e desaprovação no patamar acima de 50%, Isabel Mega. Carol, bom dia novamente para você, Duran, para quem está chegando agora aqui na nossa programação também. De fato, a desaprovação continua alta, mas vejo boas notícias para o governo Lula, Carol, porque na comparação com março, esses dados se mantiveram no mesmo patamar de margem de erro. Vou trazer aqui para a gente estabelecer esse comparativo. Agora, qual que é o cenário que a Quest nos traz? 57% de desaprovação, 40% de aprovação. Em março, a gente estava em patamares muito semelhantes. Considerando a margem de erro, fica um cenário bastante estabilizado. 56% de desaprovação, 41% de aprovação. Por que, com uma desaprovação tão alta, eu venho aqui dizer que essa pode ser uma boa notícia para o governo? Porque lá em março, a gente não tinha a crise do INSS, que é uma crise sensível, mexe diretamente com o eleitorado, tem contornos de perversidade, você pensar em fraudes de quem mais precisa desse dinheiro, Carol. Mas isso não fez grandes mudanças em relação a esse patamar geral que a Quest está trazendo para a gente. Tem um outro recorte que é interessante da gente perceber, de que 31% acreditam que o governo é, sim, o principal responsável pelas fraudes no INSS, Carol. Depois, se você tiver o detalhamento, a gente vai complementando por aqui também, afinal de contas, os dados acabaram de sair. Mas é um dado que pode ser interpretado como vindo daquele eleitorado que já não está mesmo com Lula, que já tem uma visão extremamente crítica da condução do governo pelo PT. Então, também é um dado que não chega, pelo menos nas percepções que eu estou colhendo aqui já de início, no momento em que a pesquisa sai, não chega a trazer preocupações tão altas, justamente porque o dado que já prevejo que os governistas vão se apegar é esse dado de estabilização, sobretudo depois que a gente teve uma das piores crises vividas. Mas a gente teve a crise do Pix. A crise do Pix foi puxada também e a gente viu o efeito disso. Dentro do Palácio do Planalto, há uma visão de que se não fosse a crise do Pix, essa impopularidade do presidente Lula não estaria tão alta. Apesar de que é sempre importante a gente trazer o olhar da economia. E tem petistas de alto escalão que têm essa visão, Carol, de que o que está por trás da impopularidade do presidente Lula é, sobretudo, a dificuldade do brasileiro no dia a dia. É o alimento caro na hora de ir no supermercado, por exemplo, são a conta de luz, por exemplo, e a gente está vendo o governo lançar algumas medidas olhando especificamente para esses grupos da população. Então, Carol, de fato, é uma pesquisa que traz ali um pouco de alento ao Palácio do Planalto no momento, porque representa uma estabilização, sobretudo depois de algo muito sensível que a gente teve. Tem perguntas também sobre o IOF, né? Um assunto da vez, a gente está na segunda semana discutindo a questão do IOF. Para 50% dos entrevistados pela Quest, o governo errou na alta do IOF para a compra do dólar, por exemplo. Então, eles vão especificamente naquilo que vai mexer ali no dia a dia de muita gente. É claro que a alta do IOF ela é algo muito maior em relação às alíquotas, mexe diretamente com os setores produtivos e a gente está vendo a reação ser instalada. A pesquisa já mapeia um pouco desse potencial também do IOF e ainda assim o dado
lá geral da desaprovação também não sofre grandes mudanças em relação ao cenário de março. Carol. Inclusive, vamos no detalhe desses números, então, Isabel. Já temos as reportagens no site da CNN Brasil, trazendo aqui em destaque com relação às fraudes no INSS. Para 31% dos entrevistados, o governo é o principal responsável pelas fraudes. E aqui trazendo os outros números com relação a esse recorte. Temos os 31% que dizem que o governo é o maior causador dos desvios do INSS. 8% responsabilizam as entidades que fraudaram a assinatura dos aposentados. Outros 14% acreditam que o culpado é o próprio INSS. 1% respondeu que os aposentados não conferiram os descontos antes. Então tem aqui no detalhamento a questão das fraudes do INSS, uma das crises que o governo Lula teve de lidar. O governo Lula, portanto, aparecendo como o principal culpado, segundo os entrevistados. E com relação Só falar sobre esse tema, agora, só para a gente não escapar, porque ontem na coletiva o presidente Lula falou sobre isso. Sobre né? isso e IOF, né? E ali tentando pulverizar um pouco, jogando também para o governo anterior a questão da fraude do INSS. Sim, e a frase dele foi: eu poderia ter feito, no caso do INSS, um show de pirotecnia, mas eu não fiz. Porque foi questionado sobre a associação que as pessoas têm com o governo dele em relação à crise no INSS e essas fraudes. Quando a gente olha aqui, Carol, essa pergunta era um pouco capciosa, né, para as pessoas. Quem é o responsável pela fraude no INSS, né? Porque, efetivamente, o principal responsável é o criminoso, né? Em primeiro lugar, é aquele que tirou dinheiro usando ferramentas para sacanear os idosos brasileiros. Obviamente, isso está muito claro, inclusive para a Polícia Federal, CGU e tudo mais. Mas há também uma fatia de responsabilidade nas gestões do INSS, no Ministério da Previdência. Isso passa pelo governo Lula e passa pelo governo Bolsonaro e, eventualmente, por governos anteriores também. Ainda não está claro quando começou, de fato, esses descontos ilegais, né? Quando eles começaram a ter. E aqui tem uma coisa curiosa, que é aposentados que não conferiram os descontos. Esses definitivamente não são responsáveis pelas fraudes, né? Você passa de vítima a ser responsável. É isso. Então, você percebe que tem até uma distorção na percepção popular aqui em relação a essa discriminação de quem seria o responsável, né? Mas, assim, quem deveria cuidar não cuidou. E, obviamente, o crime correu solto aí.